mais um In Church. Vamos falar junto. Vamos? In Church. 1, 2, 3 e... In Churchcast. Uau, Bate aí. ficou bom, hein, cara? Caramba, gostei. Um bate-papo aqui para deixar de papo e começar a agir. Um papo sobre expansão, né? Explicando aqui. Sobre reino, Está o quê? No qual episódio? Oitavo? por aí. Quarto? Tem um extra aí, hein? Colocou só Tem 4 um a mais. É, só Tem um 4 a extra aí. mais. Mas vamos lá, o que tem que fazer aí para poder acompanhar? A gente tá no 4, vai ter uns 1000 daqui para frente. Tem que ativar o sininho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a gente, não deixe de acompanhar e receber todas as novidades. Show de bola. E falando em novidade, falando em convidado, hoje nós Deixa temos eu falar aqui um negócio, cara, que hoje eu vou botar na ponta aqui. Se eu tiver gordo aí, comenta. Vai todo mundo comentar. Mas eu quero falar o seguinte, a gente tá no 4º episódio. Eu engordei por causa do bis, essas todo coisas que episódio eu comecei magro. igual o Amendoim. Pedro. Amendoim. Memória E deixa eu não. falar outra coisa também. Antes de falar quem vai chegar aí, quem a gente vai conversar. Cara, lembrei que passou um filme quando chegou aqui, porque... Cara, quando a gente começou foi em 2000 e... Ah, cara, faz tempo. Sei lá quando é que eu liguei pra ele. Aí a gente tava no começo ali, ó, o aplicativo ainda faltando um monte de coisa e tal. Aí ele avaliou o aplicativo e falou, cara, obrigado. Aí eu falei, cara, eu pensei assim, cara, um dia esse cara vai sentar no meu podcast. Aí tá aí. Naquela ocasião? Deus honrou, né? Deus Deus honrou. Mas fala aí, quem Na realidade, agora tô eu aqui, né? Eu posso fazer um podcast com vocês. Vamos lá, Deixa quem eu é esse cara apresentar, vamos lá então, ó. aí? É grande, quem é esse cara? Ele tem apenas 31 anos de idade. Apenas, hein? Olha aí. Apenas. Casado com Bianca, pai da Fiorella e Donatella, pastor em uma das igrejas mais relevantes do Brasil, a Comunidade da Fé Church. Possui um dos maiores canais do YouTube no mundo. É empreendedor, idealizador do podcast Imparáveis e o principal, membro do Conselho Ministerial da In Church. Vim até com a camisa da In Church hoje. Caramba. E nós recebemos então pastor Felipe Levac. Seja bem-vindo. Bem-vindo, cara. Que bom estar com você aqui, cara. Alegria estar com vocês. Obrigado por essa honra. E vamos lá, né? Vamos lá. Vamos quebrar tudo quem não aqui. sabe, o Filipão, então, ou seja, membro aqui do Conselho Ministerial, tá com a gente aí nessa missão, então, de ajudar a igreja a atrair, cuidar e capacitar para que haja expansão sem evasão. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Tem muito... Você fez muito, né, cara? Eu lembro... Falei agora que lá atrás a gente conversou, mas muito se falava do Levac, né? Quando se fala de Igreja do Futuro e tudo. Quem é esse cara? Eu lembro que todo mundo falava, você conhece o Felipe Levac? Conhece o Felipe Levac? Você falou o quê? Não, todo mundo conhece e vem referenciando. Ele vai contar um pouquinho pra gente, né, do que ele já fez, mas queria aproveitar esse gancho para ouvir um pouquinho, né? Porque primeira vez, então, que a gente conversou, na verdade, a gente recebeu uma grande rejeição. Reclamação. Você já tá traumatizado até hoje. Cara. Me perdoem, senhores. Tem cordeiro por causa disso. Começar pedindo perdão aqui já. Não, mas assim, eu queria aproveitar... Se tiver um cálice aí pra gente poder Você trocar lembra o disso? cálice Você aqui lembra? já. Você lembra que lá atrás a gente falou isso? falar? Que lá atrás eu te Não, liguei. eu lembro, lembra? eu lembro. Eu acho até legal citar isso porque é bacana, né? Pra quem tá do outro lado lá da tela ouvindo o podcast agora. Né? Lembro do Sidney ligando, né? Acho que a gente falou umas 2, 3 vezes, aí se apresentou. Tava bem no começo na época, né? No começo, um cara exigente pra caramba, né? E aí eu falei, Não é- cara, não é dá pra qualquer fazer um. assim? Ele falou, não. Eu falei, então não me atende. Aí tipo assim, né? Falei, vai com Deus, Deus abençoe. Mas aí depois, anos depois, a gente se conectou. A empresa evoluiu muito também, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho e perguntar justamente sobre isso, assim, a gente poder contar um pouquinho para as pessoas, né, assim, o que na tua visão, o que gerou essa conexão, por que você está aqui com a gente hoje, por que você está no nosso conselho ministerial, avançando, participando aqui com a gente, né, desse movimento, né? Eu falo, cara, a gente nem é mais uma empresa, a gente é uma organização missional com uma missão muito clara, né? Sim. De atrair, cuidar e capacitar pessoas. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente, né? Como é que foi essa conexão? Vamos nessa porque, já aproveitando aí pra quem tá do outro lado da tela agora, sim tá valendo, né? Já se inscreve no canal aí, compartilha, eu tenho certeza que essa conversa vai fazer sentido pra você, né? Vocês já sabem, outras pessoas não, mas eu, no começo da minha trajetória aí, eu trabalhei no começo com o Thiago Brunet,
E eu lembro até hoje, né? Primeiramente, tudo começou lá atrás, não vou nem falar assim, Thiago Brunet. Primeiro começou com o Cláudio Duarte, que é um amigo pessoal da minha família. É mesmo, não sabia, não. Antes do Thiago, você trabalhou com o Cláudio. Na realidade, não trabalhei com o Cláudio. Como é que foi a questão com o Cláudio, né? Por ele me ver o que eu fazia na igreja e tudo mais, na época ele me ofereceu. Ele falou, Felipe, será que você poderia cuidar da gestão da minha agenda, da minha comunicação, do meu site, dos meus materiais? Eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, você pode montar o escritório lá, formar uma equipe e a gente vai trabalhar junto, fazer uma empresa. Eu quero que você administre tudo isso. Quando o Cláudio falou isso para mim, vamos falar assim, né? Em termos de trabalho seria algo muito bom, porque a gente está falando de um dos maiores nomes do Brasil e não é só no gospel não. Hoje, por exemplo, eu acompanho o Cláudio às vezes na região ali, em eventos corporativos de grandes empresas, né? Sim. Mas a questão é que aquilo era uma proposta, não tinha um propósito naquilo. Então, eu estava em uma fase muito envolvido na igreja, tal, não fazia sentido. Eu falei, pastor, para mim não vai fazer sentido porque no meio da caminhada a gente vai se desencontrar e aí vai ficar na mão para você, para mim. Então, enfim, passou, alguns anos se passaram, o Thiago Brunet estava bem no começo, né, tomando forma naquela época. E eu lembro até hoje, cara, a segunda vez que o Thiago Brunet veio na igreja, ele pediu pro meu pai para conversar comigo. Aí eu lembro que a gente foi numa sala separada, num sofá, sentamos, e ele falou assim, Felipe, Deus me deu uma visão muito clara, cara, a respeito de algo que vai acontecer e eu queria muito que você estivesse do meu lado para fazer parte disso. Eu falei, claro, o que é? Ele falou, eu tenho algumas coisas relacionadas a pastores, a líderes, a igreja, e eu quero preparar, eu quero equipar a igreja do futuro. E cara, até ali a conversa não fazia sentido pra mim. Mas quando ele falou essa frase do igreja do futuro, eu falei, o que é? Repete isso pra mim de novo. Aí ele falou, eu quero preparar e equipar a igreja do futuro. Aí eu falei, cara, eu nem sei qual é a tua visão, mas essa palavra conecta com o meu propósito. Pode contar comigo, vamos somar. E ali eu comecei a trabalhar com ele, fizemos 2 conferências destino junto. Eu coordenei, né, toda a equipe de comunicação, criativo, a parte de transmissão. Eu também gerenciava as redes sociais dele, acompanhava ele em eventos e tudo mais, enfim. Trabalhei com ele por acho que próximo de 2 anos. E aí por uma questão de propósito, né? Deus soprou o Thiago para um outro lado. Quando eu vi isso também não fazia mais sentido para o meu propósito. E falo isso de forma aberta porque ele é um amigo pessoal, acabou fazendo meu casamento e tudo mais. Mas cara, quando eu vi que não estava mais fazendo sentido para o meu propósito, eu vi que ali não tinha mais a ver com o que Deus tinha para mim. E foi aí onde vocês surgiram nessa transição. E eu muito voltado para a igreja local. E aí o Sidney começou a compartilhar do que ele via em mim e o que a InChurch estava começando a viver. Eu falei, cara, tem tudo a ver com o meu propósito, tem tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração. Então é muito sobre o que eu acredito. E essa questão de igreja do futuro, enfim. E de lá para cá, aquilo que era uma história para dar errado começou a dar certo, né, Sid? Você já me perdoou, né, cara? Claro, claro. Me perdoou por aquela conversa. 70 vezes 7. Por favor. Mas aí começamos a somar e unimos o propósito. E na realidade eu sempre faço questão de falar sobre isso, né? Eu não faço parte hoje da InChurch por uma proposta que eu recebi, mas por um propósito de estar aqui capacitando pastores, de estar aqui compartilhando estratégias e ferramentas que vão gerar crescimento para igrejas. Então quando eu entendi o propósito da empresa, eu falei, cara, eu preciso fazer parte daquilo que Deus está fazendo através da InChurch. Então a minha oração tem sido essa, né, cara? Eu creio que é um tempo muito específico. Algumas pessoas só estão vendo aquilo que Deus está fazendo e outros estão sendo parte do que Deus está construindo. Então, eu estou aqui na InChurch para isso, né? E estamos só começando, né, senhores? Vamos trabalhar muito ainda, né? Bora. Com o Thiago Brunet, você cuidou ali das redes sociais, você falou um pouco da construção ali do YouTube, você participou de todo esse processo. Começou com um trabalho seu, chegou até qual número? Acho que a Thalita Pereira também, você chegou a trabalhar também nessa... Isso aí. Eu já fiz bastante trabalhos esporádicos, vamos falar assim, né? Na época, os 2 principais, né? O Thiago, a Thalita fiz alguns trabalhos para ela, inclusive de YouTube, né? Na época, o canal, um dos maiores canais de YouTube, né? Nesse segmento de igreja, é o da nossa igreja. A Thalita modelou muito, eu ajudei muito ela, acabei fazendo também uma conferência para ela, Mulheres de Influência, que foi lá na Bíblica da Paz, 2 sessões lotadas de mulheres, enfim, foi bem legal. Então acabei ajudando, são 2 nomes bem relevantes e acabou gerando um resultado, né, para ambos. Foi uma parte que gerou experiência para mim também, mas entra naquela questão, né,
não tinha mais o propósito de continuar naquilo. Então, acaba que hoje a gente tem amizade, né? Se fala, acaba se encontrando em agenda, mas a questão de trabalho já não tinha mais propósito naquilo, né? E fala um pouquinho, você comentou aí do que você fez aí para a Comunidade da Fé, e eu já conheço ali os números, mas eu acho eles sempre muito impressionantes e relevantes, né? Então, como é que estão hoje aí? É bom até para atualizar, né? Porque toda vez que eu falo com o Felipe, os números são novos de alguma forma. Sobre os números, vamos lá. Hoje a gente está com 837 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Uau. Estamos aí numa jornada de bater o 1 milhão de inscritos. É muito comum a gente ver preletores, pregadores, grandes players do mercado, né? Conseguir isso. Mas quando fala do segmento de igreja, cara, é algo bem, vamos falar assim, né? Bem fora da curva. E ainda mais se tratando de algo que, vamos falar assim, né? Poxa, não tem um nome muito conhecido por trás. Então, por exemplo, meu pai é um cara que é um evangelista nato, que ama pessoas, que consegue ajuntar muita gente, mas tipo, não é um nome estourado. Então, poxa, quem é o pastor Mirko Levac? Né? Conhecido por muitos, eu sei que muita gente considera ele relevante, mas nunca foi um nome que, nossa, a nação conhece comigo, enfim, não tem um time de louvor forte, nada disso, mas Deus tinha uma visão, né, cara? E aí a questão foi tomando uma forma gigantesca. No meio da pandemia, né? Quando chegou a pandemia, a gente já estava preparado para isso. Vocês foram um dos primeiros, né? A começar a atuar com o YouTube. 2013, Pedrão. Olha só. 2013 para 14. Eu lembro que naquela época era a Mevan e a Lagoinha de BH quem fazia cultos online, né? E a gente veio da rádio FM. Aí começa a minha história, porque até estava falando pro pessoal aqui hoje, né? A minha área de atuação é a TI. E Deus foi me trazendo para a igreja para viver algo que talvez eu nunca viveria, né? Porque eu sempre falo sobre isso, né? Eu hoje vivo tudo que eu não queria viver. E quando eu trabalhava em São Paulo, eu pegava um fretado, 4h30 da manhã, e eu passava, entre a ida e a volta, eu passava praticamente 8 horas do meu dia dentro de um ônibus, sem fazer nada. Foi aí onde eu comecei a desenvolver as artes da igreja, no começo da igreja. Eu abri o meu notebook ali e comecei a aprender com a galera de comunicação da empresa que eu trabalhava e comecei a desenvolver as artes chamadas de culto. E ali aí a igreja tinha uma rádio FM, eu já estava há mais de um ano em São Paulo, falei, cara, para mim não dá mais, não tinha mais qualidade de vida. Falei pro meu pai, pai, será que você toparia passar para mim a rádio no aspecto comercial, me dar um salário mínimo mais 30% do que eu vender, e eu assumo comercial e artístico. E aí foi. Durante 2 anos a gente ficou com a rádio. Ela tinha uma audiência muito legal. Ela era da época do Geraldo Luiz. Ele transicionou para Record. E aí a rádio veio pra gente. Foi muito evangelístico, cara, na época, né? Mas aí o que aconteceu? Uma das sacadas que deu pra gente foi o seguinte, né? O público da rádio, a igreja estava passando por uma transição, uma mudança de tempo. Tô falando aí perto de 2014, 15. E inovando, trazendo um conceito novo, uma nova roupagem para a igreja, uma nova linguagem. E aí a gente via que o público da rádio não estava mais conectando com a igreja, sabe? Então quem vinha da rádio era aquele público muito, vamos falar assim, né? A terceira idade e tudo mais. Não é somente sobre idade, não, mas é a questão da mentalidade, sabe? Muito mais fechada. E quando chegava na igreja, via que aquilo era muito longe do que se esperava. Então não conectava mais, né, cara? E aí, só resumindo aqui, né, a história. A rádio, depois de 2 anos, a concessão seria renovada. E aí, em 2014, 13 para 14, a gente teve essa visão de investir no culto online, né? Eu falei, pai, eu acho que a rádio é um investimento muito alto, um retorno, se tratando de igreja local, muito baixo, né? Pouquíssimas pessoas vêm para a igreja e ficam. E eu falei, eu acredito que o seu sonho sempre foi estar na televisão. E na televisão os valores eram exorbitantes. Sim. Falei, mas a gente tem a internet, que é uma arma poderosa. Naquela época Facebook, Instagram estava crescendo muito. E eu falei, e dá pra gente começar a transmitir culto ao vivo. Naquela época era live stream, era uma plataforma, não sei quem lembra. Vocês lembram disso? Sim. Cara, eu lembro que naquela época era um pouco fora da curva, porque era $399. Então era um investimento alto também, para você fazer um culto que alcançava poucas pessoas. Decidimos apostar. Deus foi tão bom, cara, que no primeiro mês a gente saiu da rádio, começamos no live stream, investimos, né, em parte de câmeras e tal, e no primeiro mês o YouTube começou de forma gratuita a liberar a plataforma para transmitir vídeos. Que ano foi esse?
Cara, 2000 e... Aí eu tô falando já de 2014 pra 15, mais ou menos. E aí começou a tomar forma, cara. Começou a tomar forma, né? E eu assumi esse ministério. Então, na igreja comecei tocando bateria. Depois assumi a parte da comunicação, fazendo as artes, criando a equipe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Vai lá. Tá sério o papo, mas eu só queria saber. Pois é, eu tô achando muito sério, cara. É pré-requisito Vamos filho de fazer. pastor tocar bateria, é isso? Não? Todo filho de pastor toca bateria? Pô, a grande maioria, né? Eu não sei, mas eu acho que é pré-requisito depois tirar o filho de pastor da bateria, cara. Porque eu não conheço um que ficou, velho. Que ficou, Na né? realidade é porque nós era ruim mesmo, né? Brincadeira. Tipo, enquanto não tinha outro, vai você. Na hora que chegou um que realmente toca a bateria, dá licença, faz Faz favor. um sol, faz um lá. Aí não deu, vai pra bateria. Mas vou te falar, quem me acompanha, cara, quem me acompanha no meu Instagram sempre vai ver que quando dá uma brechinha ali, eu peço pro batera, ô, posso terminar o culto aí tocando? Tá, mano. Vou tirar onda, né, mano? Vou aproveitar, né? Mas volta aí, cara. Te cortei pra falar bobeira. Vamos lá. Sobre o YouTube também, né? Vai lá. Então, ou seja, o alcance também ali do YouTube era Muito maior. muito grande. Você chegou numa... Eu não vou dizer platô, né? Porque... Eu não sei quanto que você chegou, assim, de pico do YouTube. Você percebe que tá tendo uma queda, tá tendo um crescimento. Tu falou a queda não pelo trabalho, mas uma queda por algum tipo de perseguição da igreja, enfim, nas redes. Como é que tá isso? Cara, desde o ano passado, né, do período de eleições, a gente veio sentindo uma queda no algoritmo. E isso foi compartilhado também por alguns outros amigos, né, A gente já viu bastante, né? que tá nesse Igrejas mesmo que- meio. Que comentaram a mesma coisa. Então não é o mesmo alcance, não. E a questão é a seguinte, cara, eu acho que assim, por um outro lado isso é bom, porque isso nos estica um pouco mais para a gente estudar novas fórmulas e novas estratégias e novas ferramentas e novas maneiras de continuar propagando, né, o evangelho. Eu acho que assim, cara, tem uma frase que fala isso, né, Cid? Ela fala assim, não tem nada que se torne velho tão rápido quanto aquilo que é novo. Sim. Então, tipo, você compra um iPhone hoje, outubro do ano que vem já tem outro lançamento, seu celular já está ultrapassado. E a gente, como ser humano, tem essa questão da zona de conforto, né? De tipo de, não, time que... Antigamente era essa frase, né? Time que ganha não mexe. Cara, hoje, time que ganha não mexe, no próximo jogo você perdeu já. Então, E o desafio é esse, né? Entender que o algoritmo muda, as estratégias mudam, e aí entra um monte de coisa, né? Ideologia, governo, censura, enfim. Mas a nossa esperança é saber que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, dependente do número, do alcance, a gente continua na missão. Vamos pregar. Acho que esse é o propósito, né? Deixa eu fazer um corte aqui, que é para começar. Como tá com o Levac aqui, eu acho que o assunto aqui são dicas, estratégias, tudo Bora. que você fez lá na comunidade da fé que deu certo. Ou seja, a gente bateu um papo aqui para poder atualizar o que a gente chama de X-Mission. Então a gente começa aqui o momento X-Mission para você que não sabe por quê. Que é isso o X-Mission, né? Então a gente tem um momento aqui porque na InChurch muitos pensam que a gente entrega só tecnologia, né? Mas a gente entrega o quê? Na verdade, nós temos tecnologia, mas temos um fim maior, um projeto maior que é ajudar a igreja a atrair pessoas, cuidar de pessoas, capacitar pessoas, porque a gente acredita que a pessoa cuidada e capacitada ela se torna um agente de multiplicação. Então, o grande projeto da InChurch é expansão sem evasão. E a gente faz isso, então, com tecnologia, com educação e estratégia, que então é a X-Mission. A gente entrega uma jornada com vários insights, dicas, a gente gosta de chamar de missões. E a ideia aqui desse espaço agora da X-Mission é o quê? Atualizar essas missões com as dicas de cada um que vem aqui. Então, por isso que você precisa ativar o sininho aí para poder acompanhar, porque sempre tem dica nova e a gente vai atualizando o X-Mission dessa forma, né? Então, ou seja, vamos falar aqui de dicas de missões e tudo que você fez lá que tem dado certo, o que você fez que deu errado, que você não faria. Então, essa é a ideia. Tem pergunta primeiro aí, Pedro. Tem, assim, Vai lá, Pedrão. começar, uma das coisas que a gente bateu lá atrás e que eu achei muito legal é um pouquinho da tua experiência lá fora, né, cara? Conta um pouquinho pra gente, você fez uma viagem lá para os Estados Unidos e visitou um monte de igreja, como é que foi isso? O que você trouxe de aprendizado? Se o que você trouxe ainda é aplicado, como é que você vê isso hoje no dia a dia da igreja? Legal. Cara, acho que aí foi uma virada de chave, né? Em 2015 eu participei da conferência da Hillsong em Nova York. Foi o meu primeiro contato, assim, de fato, com igrejas americanas. E de lá eu parti para o Texas, onde eu passei na Gateway, na Potter's House, na Lakewood e em outras igrejas que, assim, nem tem tanto nome, mas que são completamente relevantes do que fazem, né?
E uma chave virou, cara, completamente quando eu entrei na conferência da Hillsong, porque ali eu vi uma coisa que assim, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, por exemplo. Quando a nossa igreja nasceu, meu pai, consagrado em 1992 na Assembleia de Deus, ou seja, crente mesmo, depois pastoreou por muito tempo na Igreja do Nazareno, pastoreou também, né, Igreja Quadrangular, enfim, ele viu muita coisa. E quando Deus tira ele da igreja, coloca ele no ministério itinerante, ele recebe depois de 2 anos uma palavra, né? Mesma palavra de Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Aí começa a Comunidade da Fé, Novo Tempo, Nova História, aquela canção do Fernandinho e tal, enfim. Mas qual que é a parada? No começo meu pai falava assim, cara, eu não sei o que de fato a gente quer como igreja, mas eu tenho certeza daquilo que eu não quero como igreja. Então a Comunidade da Fé, ela nasceu uma igreja, cara, sem religiosidade, sabe? Sem aquela coisa de costurar o véu de novo, né? Literalmente. E acabou que muita gente foi chegando. E o meu pai com uma mensagem muito, muito graciosa, uma mensagem que alcançava muita gente, cara. A igreja foi tomando forma e acabou que a gente trabalhava numa maneira um pouquinho diferente do que é hoje. Por quê? Naquela época tinha os obreiros, os diáconos, as pessoas estavam ali todas de terno, né? E quando eu cheguei na conferência da Hillsong, aí que a parada virou pra mim. Porque quando eu cheguei, cara, tava todo mundo com uma camiseta preta. Acho que era Serve God, Serve People, ou alguma coisa assim, enfim, né? Servir a Deus é servir pessoas, amar a Deus, amar a todos, acho que era essa frase. E aí, quando eu comecei a ver, cara, as pessoas que estavam envolvidas na conferência servindo, eram tipo assim, pô, tinha negro, tinha branco, tinha gordo, tinha magro, tinha alto, tinha baixo, tinha gente de idade, tinha gente nova, tinha anão, tinha gente tatuada, tinha gente tradicional, cara, tinha todo tipo de gente. E quando eu comecei a olhar aquilo e ver todo mundo diferente, mas no mesmo propósito, na mesma causa, o Espírito Santo falou assim pra mim, falou, Felipe, tá vendo isso? Começa a reparar bem nisso. Esse ambiente vai ser muito parecido com o céu. Eu não tô falando no fator conferência, eu tô falando no tipo de pessoas. Várias pessoas diferentes, mas todas ligadas em um único propósito. E eu falei, cara, olha que legal, porque quando eu comecei a ver a minha volta, tinha família, tinha gente de idade, tinha gente tipo assim de outros estados, de outros países, enfim. E a igreja tem que ser um ponto de conexão não para um público, mas para todo tipo de pessoa. Sim. Porque o próprio Deus não faz exceção de pessoas. Então quando eu passei na América, cara, muita coisa fez sentido e girou chaves, né? Literalmente giraram algumas chaves. Uma delas foi essa, da gente construir essa cultura de voluntariado, né? De tratar de uma maneira mais leve e não que isso não tenha uma responsabilidade. Mas a partir daí, cara, muita coisa começou a ficar muito mais saudável na nossa igreja. Muito legal. Faz sentido isso? Total. Essa questão já que você tocou aí no assunto de voluntariado, né? Eu tenho, pra mim, que a gente tem alguns desafios, né, na igreja atual, nesse momento de transição, né? A gente vai bater um papo sobre isso, não sei se foi com você ou com o Nick, que estava falando justamente de uma preocupação que eu vejo, uma percepção minha, tenho conversado com vários pastores que têm a mesma sensação, né, de uma igreja mais que está levando para a responsabilidade do pastor o ID, né? Você não vê muitos jovens hoje, pelo menos eu não época de juventude eu tinha uma responsabilidade muito grande com o chamado, com o ID, com o fazer. Claro, o pastor sempre tem a voz, né? Mas você tinha um chamado de Deus, uma autorização para fazer e essa responsabilidade, né? E aí você tocou no assunto de voluntário agora. Eu sei, cara, nesse termo, assim, o que a tua percepção disso, de discípulos de pessoas com responsabilidade, que são voluntários, claro, a bronca aqui não é com a expressão, mas é com... por exemplo, você falou que você é baterista, né? Também fui baterista na minha igreja. Aí me chamavam de levita, cara, ministério de louvor. O cara é ministro de louvor. Aí tu chega com tanta coisa que conecta com pessoas, você falou de pessoas. Sim. Tanta coisa que conecta com pessoas, desde lá da entrada, a recepção. Poxa, na minha igreja, lá quando eu chego, tem pessoas servindo ali na área de estacionamento. Tanta coisa que você vê que começa, um abraço começa lá na ponta. E coisas tão importantes para se conectar com pessoas, que aí você tem uma palavra ali de voluntário. Você é um voluntário,
Você acha que a igreja deveria começar a empoderar mais tratar como um ministério desde lá da recepção, desde o primeiro abraço, já eles começar a conectar com pessoas e ter uma responsabilidade? Como é que você vê isso? Como é que você viu isso lá? Você viu que era uma rede de voluntários, mas com uma responsabilidade. Você sente que no Brasil e nessa geração que está vindo aí, uma terceirização da responsabilidade do ID e das demais coisas? Você tem essa sensação, não? Cara, eu vou compartilhar um pouquinho da minha visão, tá? E para isso eu nem vou falar do que eu vi. Nós vamos falar de Bíblia agora, né? Eu acho que a questão é a gente entender que voluntariado não é um método, é uma cultura. E essa cultura não vem da terra, mas vem do céu. Por exemplo, né? Eu sei que isso fere muita gente. Eu até recebo muitos comentários a respeito disso. Poxa, eu não gosto dessa nomenclatura voluntário. Porque o significado da palavra voluntário é aquele que faz de livre e espontânea vontade. Sim, aqui na terra. Mas o maior voluntário que a história já viu, o nome dele é Jesus Cristo. E o que ele fez mostra duas características que todo voluntário na igreja tem que ter. O primeiro é um coração de servo. Sim. Então o que é um coração de servo, cara? O cara é pequeno o suficiente para aceitar a instrução, pequeno o suficiente para estar disponível, pequeno o suficiente para estar ali construindo, para estar ali... Ele é humilde o suficiente para isso, mas ao mesmo tempo ele carrega a segunda característica que Jesus carregava, né? Que é a mentalidade de rei. Então a mentalidade de rei e coração de servo, ou seja, grande demais, mas pequeno demais ao mesmo tempo. Jesus era o cara que multiplicava pães e peixes, mas também era o cara que se ajoelhava nos pés dos discípulos para poder lavar os pés dos discípulos. Então qual que é o problema disso tudo, cara? Por que eu gosto da cultura de voluntariado? Porque cultura ela é definida por duas coisas, Sidney e Pedro. A primeira é quem nós somos e a partir daí é o que nós permitimos. Então olha só, quem você é? Já percebeu que na maioria das vezes é uma cultura brasileira. Cara, quem você é? Qual que é o seu nome? Meu nome é Pastor Felipe. Não, seu nome não é Pastor Felipe, seu nome é Felipe. Qual que é o seu nome? Meu nome é Dr. Maurício. Não, seu nome não é Dr. Maurício, seu nome é Maurício. Normalmente a gente coloca a nossa atribuição ao nosso nome. E olha só que incrível, Jesus quando ele foi ser batizado, ele não tinha pecado nenhum, mas também ainda não havia feito nenhum tipo de milagre. E ainda assim ouviu-se dos céus uma voz que disse, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Qual que é o segredo do reino? O que a gente precisa entender? Que para Deus, quem nós somos vale mais do que aquilo que nós fazemos. Aí qual que é a parada? Aqui na Terra, pode reparar, o que determina a grandeza e o sucesso de uma pessoa é aquilo que ela faz. Então, por exemplo, o cara é rico, ele é um cara de sucesso. Nem sempre a riqueza determina sucesso. Pô, o cara tem uma empresa gigantesca, ele é um cara de sucesso. Não, nem sempre essa é a regra. Então qual que é a coisa? Na Terra a regra é, qual que é a maneira, né? Na Terra é assim, o que você faz determina quem você é. Mas nos céus é, quem você é determina aquilo que você faz. Por exemplo, a minha filha, diversas vezes, eu tô na sala, ela aparece caminhando com o meu chinelo. Eu falo, filha, você vai cair, o que você tá fazendo? Mas no subconsciente dela, ela fala, poxa, meu pai usa esse chinelo, então eu também tenho que usar. Então qual que é a questão? A essência e o DNA de Deus é um Deus que serve. E quando Jesus veio na Terra, cara, como é que ele veio? Uma manjedoura. Olha onde ele nasceu. Veio como voluntário. Ele veio como voluntário, cara. Ou seja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não se apegou a esse título, mas esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo, sendo obediente à morte até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição para que todo nome glorifique e diga que Jesus é o nome que está acima de todo nome, enfim. Então qual que é a questão, cara? Eu não tenho problema com nomenclatura, né? Obreiro, diácono, voluntário, pastor, líder, tem até em algumas igrejas tem até semideus agora, né? O cara já tá muito alto, né? Mas eu acho que isso, cara, principalmente da nossa cultura brasileira, que é terrível, assim, eu acho que a gente tem muito problema com essa questão de vaidade, de ego mal resolvido. Isso gerou muito mais problemas nas igrejas. Nesse sentido, sim. Do que construir uma cultura saudável. Né? Busca do nome, né, muitas vezes. Então, qual que é a questão? Por exemplo, a pessoa falava lá, pastor, tem que mudar essa cadeira de lugar. Ou fulano, tem que mudar essa cadeira de lugar. Tá, mas quem falou isso? Quem falou foi o Sidney. Mas o Sidney é levita, eu sou obreiro, eu tô acima dele, então quem manda sou eu. Sabe aquela questão de
de hierarquias, cara. E isso foi criando igrejas sistemáticas e não igrejas culturais. Aonde igrejas culturais, elas estão sempre apontando para o centro, e o centro é Jesus. Então qual que é o problema? O problema não está no nome, o problema está na essência. Sim. Se a gente não tiver essa essência de servir, cara, no reino é o seguinte, os discípulos tiveram essa conversa, Sidney. Quem de nós vai ser o mais relevante? Quem de nós vai ser o mais importante aqui? Aí Jesus chega na mesa e fala, ei, vamos lá, vocês querem ser grande? Tá tudo certo, não tem problema algum com isso, mas é o seguinte, quem de vocês quiser ser o menor, se torne o menor e sirvam uns aos outros. Então no reino, cara, o maior é aquele que serve. E quem tá servindo, cara, tem que ter caráter bem resolvido. Tem que ter ego tratado. Por quê? Porque senão, quantas pessoas não estão na igreja em busca de um reconhecimento? Por exemplo, um dia um voluntário veio pra mim, uma pessoa veio pra mim e falou assim, Felipe, tô saindo da igreja. Eu falei, cara, você tá saindo da igreja porque te vi aí servindo feliz, estando com a gente, o que tá acontecendo? Ele falou, pois é, tem um tempo que eu tô aqui, mas ninguém reconheceu o meu ministério. E eu falei assim pra ele, cara, você não entendeu nada, né, sobre igreja, porque igreja não é lugar que reconhece pessoas. Ele falou assim, como assim não é lugar que reconhece pessoas? Eu falei, o único lugar que reconhece pessoas se chama IML, Instituto Médico Legal. Aqui a gente não reconhece, aqui a gente honra pessoas, porque tudo que a gente faz por Deus, mas a gente faz para pessoas. Então quando é que o problema começa, Sidney e Pedro? Quando na igreja tem muita gente se doendo e pouca gente se doando. Quando nas nossas igrejas tem muito mais gente em busca de um título do que em busca de uma oportunidade para servir. Sim. E eu sei que eu já falei pra caramba, mas eu só quero finalizar com isso. Olha só que incrível, cultura do voluntariado. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Parábola do samaritano. A gente involuntariamente fala o quê? Parábola do bom samaritano. Por que bom samaritano? Não, porque o samaritano foi o cara que acolheu o que estava lá caído. Então na nossa mentalidade o que você fez determina que você é bom. Não. Porque você é filho, você é bom. E o filho faz o que vê o pai fazendo. Então a parábola vai falar o seguinte, né? Que um mestre da lei, ele vai até Jesus e pergunta, né? O que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí Jesus fala assim, como é que está escrito na Bíblia? E como é que você entende o que está escrito? Aí ele fala, ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vira para o mestre da lei e fala, faz isso e você vai para o céu. Aí ele vira para Jesus e fala, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus dá um exemplo prático para ele. Um cara estava descendo a rua, caiu na mão dos assaltantes, acontece que o levita passou por ele, mudou de calçada. O sacerdote passou por ele, mudou de calçada. Mas um samaritano, encontrando esse homem caído, né, estendeu a mão, atou-lhe as feridas, colocou o azeite e o vinho, colocou sobre o seu animal, levou até a hospedaria e falou, cuida desse homem, faz o que tiver que ser feito, e se gastar além do necessário, eu volto aqui e acerto depois. Então qual que é a questão, cara? O levita e o sacerdote naquela ocasião, eles tinham cargos. Eles eram representantes de Deus, mas somente um cargo, não em atitude. Então o servir nunca foi sobre um lugar, servir sempre foi sobre pessoas. A pergunta nunca foi onde eu posso servir, mas quem eu posso servir. Porque servir é sobre pessoas. Então quando a gente começa a inverter a ordem, a gente começa a valorizar coisas, e Jesus não ama coisas, Jesus ama pessoas. Quando a gente inverte essa ordem, cara, a gente começa a construir uma igreja que não é saudável. Então os problemas de ego, de vaidade começam a surgir, enfim. Então por isso que assim, não julgo, não condeno, mas vou usar da Bíblia, né? A Bíblia fala, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Você sabe que tem um ponto... A todos os diáconos aí, me perdoa, tô brincando aqui, gente. Vai lá, Pedrão. Acabou que a gente começou a parte da X-Mission e não foi pra essa parte. Né? Não, vamos puxar, pô. Já estamos aqui. Calma lá. Acho que tudo que a gente está falando aqui está trazendo insights práticos, não é verdade? Vai dizer que você não está pensando aí na tua igreja, no que você pode fazer, como é que você pode aplicar. E esse é um ponto, eu queria pegar só esse gancho do que você falou, Felipe. E você falou que está falando muito, você está aqui para isso, viu? Sim, bora lá. Mas um ponto que a gente tem visto também, muitas vezes, como a igreja, ela recruta, não sei se essa é a melhor forma de falar, mas como ela convida, como ela chama as pessoas a servir, né? Porque existem maneiras e maneiras da gente chamar alguém a servir, né? E eu estava ouvindo, um abraço aqui para o pastor Júlio Vertulo, ele estava conversando com a gente aqui, ele estava falando sobre missão, sobre visão, Sim. Né? E ele usou uma frase que eu gostei muito, que ele falou, a visão é o que separa o líder do ditador. Porque quando você tem uma visão muito clara, qual é o propósito daquilo?
Por que eu estou recrutando alguém? Por que eu preciso de alguém no estacionamento? Por que eu preciso de alguém servindo no culto? Por que eu preciso de alguém pregando? Por que eu preciso de alguém no louvor? O que a gente está fazendo aqui como igreja? Né? Qual é o propósito? É o que você falou, é sobre pessoas. Né? Sim. Então, quando a gente deixa isso claro, não é porque eu sou líder, não é porque eu sou mais ou eu sou menos, porque eu tenho um cargo, ou deixo de ter um cargo, eu tenho um título, ou deixo de ter um título, mas é porque, na verdade, existe algo que é maior do que a gente. É isso aí. Né? E eu vejo muitas vezes assim, as igrejas recrutando, o irmãozinho chega, não, o que tem para fazer aqui? E ele, às vezes, com uma boa vontade, quer servir, mas não sabe nem porque ele está servindo direito. Isso aí. Está servindo porque tem Não tempo. entendeu a essência também, né? Não entendeu a essência. É. Isso traz problema também, né, para a igreja. Sim, cara, é igual eu falo, né? Eu falo que o culto começa quando o primeiro voluntário chega. Porque para Deus não tem mais importante ou menos importante. Talvez uma pessoa vai ser curada no estacionamento com um abraço de um voluntário. Mais do que uma palavra poderia surtir efeito na vida dela. Talvez uma pessoa com um sorriso na porta, uma placa com uma frase, vai ser mais tocada do que o ambiente e a atmosfera de louvor e adoração que vai acontecer no culto. Então, se a gente tiver essa mentalidade, essa consciência de que tão importante quanto a mensagem do pastor com o microfone é a minha mensagem atrás de uma câmera, com um bastão no estacionamento, com uma placa na recepção, cuidando, instruindo, ensinando uma criança do departamento infantil, o que a gente começa a fazer, cara? A gente começa a facilitar aquilo que Deus quer fazer. Sim. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que no livre-arbítrio a gente ou facilita ou compromete o que Deus faz. Então não adianta. Todo mundo conhece um restaurante que a comida é boa, mas o atendimento é péssimo. E aí, por conta do garçom, o cozinheiro que faz aquele prato maravilhoso foi comprometido. Tem muitas igrejas do mesmo jeito, que tem a palavra muito boa, que tem um pastor muito amoroso, muito agraciado, mas que tem um time de voluntários que não carregam a mesma essência. Então o alimento é bom, mas o atendimento é péssimo. Agora, quando a gente une os dois, cara, todo mundo conhece um lugar que você vai num lanchinho que é simples, mas você fala assim, cara, toda vez que eu vou lá tem um garçom bacana, tem um atendimento legal, tem uma mesa pra mim sentar. E aí você fala assim, quer saber, cara, nem é a melhor comida que tem, mas o ambiente que me proporciona ali pra mim estar com a minha família é o melhor lugar que eu posso estar. Então na igreja é a mesma coisa, cara. Quando a gente entende isso, o culto começa quando o primeiro voluntário chega. E aí é o que eu falo pro meu time, né? Que onde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Então tem culto que tem gente que vai ser tocada no estacionamento, no departamento infantil, na recepção, no criativo, depois do culto assistindo um vídeo, vendo uma foto e assim por diante, né? Não tem, para Deus não tem mais ou menos relevante. Todos são importantes, né? Mas as funções são diferentes. Eu acho que a dica que pelo menos fica para mim, eu fiz a pergunta, a provocação e não tinha parado para refletir nesse ponto. O ponto, eu acho que a dica que fica é pega esse trecho aí e monta uma palavra sobre isso, porque a explicação do voluntariado com profundidade, como você colocou, ela é muito necessária para a igreja, porque o ponto onde eu estava colocando é justamente aquilo de, por exemplo, a gente vai falar aqui do ministério infantil, algo tão importante nos dias de hoje, com tantos ataques às nossas crianças e tudo, e muitas das vezes ali você tem pessoas cuidando desse ministério, mas com... Aí eu não estou falando de títulos, eu estou falando assim, justamente, você é um voluntário. Para algo tão importante de uma seriedade. Então o ponto quando eu falo de, olha, você é voluntário, mas você faz parte do Ministério Infantil, algo tão importante nos dias de hoje, para levar tão a sério, você tem uma responsabilidade. Quando você falta, você não pode, eu sou apenas um voluntário, na verdade lá quem é líder é aquele ali. Né? A importância do voluntariado, em termos de ser servo de fato, é importante para o pastor explicar isso para cada um deles, né? Para não ficar a percepção que eu estou trazendo, nessa geração está faltando gente com responsabilidade, porque às vezes a palavra voluntário não, na verdade o eu vou líder fazer aqui quando eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Sou só como é que fala? Se pedir eu faço, não está comigo. Então, o problema tá uma gota ali caindo na cabeça de uma pessoa. Sim. E não, sou voluntário, na verdade é o líder de negócio de água aí, é o Pedro, é o fulano, não sei o quê, mas tá caindo, o negócio tá feio. E vai ficar caindo o resto da vida, porque ele é só um voluntário. Então assim, mas a profundidade que você falou, acho incrível. O Vertulo que você falou também fala de uma forma extraordinária sobre voluntariado. Mas é isso, acho que o que fica pra mim de dica aí faça uma pregação, pastor, sobre essa profundidade do que é servir, né? Você quer ver algo legal, cara? Há um tempo atrás, a gente mensurando os frutos e resultados da Comunidade da Fé,
a gente gerou de forma simples, né? E bem baixa, assim, bem superficial, algo relacionado a se a gente fosse pagar a mão de obra voluntária da nossa igreja, quanto isso custaria? Que legal. Então, por exemplo, cara, para mim contratar hoje um segurança, ele demanda um valor, um investimento alto para a igreja. Agora, e se eu fosse contratar todo o pessoal que está na mídia da minha igreja? E se eu fosse contratar todo o pessoal do estacionamento da igreja, que é o mais importante de tudo, é a primeira impressão da igreja. Se eu fosse contratar as professoras do Ministério Infantil. Então, o que eu falo, cara? Que quem trabalha para receber algo. Mas só pode dar algo quem entende que já recebeu. Sim. Por isso que voluntariado é coisa para quem já nasceu de novo. Ou seja, voluntariado é mão de obra que dinheiro nenhum pode pagar. Por quê? Porque não tem preço, tem valor. Então eu falo assim, né, que quem tá em busca de uma oportunidade da igreja, você não precisa de um chamado, você precisa de um trabalho. Mas se você entende que Deus já te deu tudo que você precisava, então vamos somar. Por quê? Porque o primeiro passo da caminhada cristã é você vir para pedir algo para Deus. Mas depois que você entende que Deus já te deu tudo, então você se levanta da cadeira e se torna Jesus na vida de alguém. Faz sentido? Demais. Já fica aí o esboço da palavra de domingo. É isso. Sobre voluntariado, né? É isso. Vamos lá, eu vou pegar um gancho também que você trouxe ali sobre o YouTube. Sim. Justamente você falou da mudança, né? Algo novo, você tem que passar rápido ali, porque fica velho mais rápido, né? Sim. Em tecnologia é assim, né? Toda hora tem algo novo, agora aí tem chat GPT, Isso aí. inteligência artificial, toda hora mudando, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu vejo também o seguinte, que onde estão as pessoas de fato, né? Porque você vê então no YouTube, você vê diversas redes e é uma troca. Agora teve o Meta aí lançando também uma nova rede social, né? Nem sei como é que tá. Threads, Como é que tá? Eu acho que você vê que a igreja ela precisa ficar de olho nisso, porque antes a gente buscava as pessoas de fato nas praças, em lugares, né? Fazendo células nas casas, etc. E hoje você vê as pessoas em redes sociais. Às vezes você está trabalhando em uma, a pessoa está no outro, é um perfil no Instagram, existe, né, o LinkedIn, que é um perfil mais profissional. Qual é a linguagem que você falou? Como é que você vê isso? Onde estão as pessoas hoje, né, incluindo redes sociais? Como atrair essas pessoas? Como é que a igreja ela pode atrair pensando onde estão as pessoas? Muito bom essa pergunta, né? Se a gente parar para pensar, Jesus o tempo todo foi o cara que estava onde as pessoas estavam, né? Exato. Então um dia me perguntaram, né? Felipe, se Jesus estivesse aqui hoje, como você acha que ele se portaria? Eu falo, cara, seria o maior influenciador, né? Se sem a internet, que ia propagar muito mais, ele já foi, imagino que ele faria, né? Se tivesse as plataformas na mão. Mas eu acho que a realidade, cara, é o seguinte, né? É a gente entender que as plataformas são um campo missionário poderoso. Então, é muito mais fácil abordar uma pessoa hoje pelas redes sociais do que com um panfleto na mão. E a gente precisa ser uma igreja inteligente e não ficar parada no tempo. Por quê? Porque, cara, se a gente pegar da época da Bíblia, a palavra era escrita em pedra. E hoje ela está digitalizada. Ou seja, mudou a palavra? Não. Só atualizou. Então, o acesso está mais fácil, né? Está sendo propagado de uma forma mais rápida. E a gente tem que se mover para isso, né? Então, eu acho que assim, cara, eu vou dar um conselho a qual eu apliquei na comunidade da fé. E eu acho que esse foi um grande segredo para o crescimento, né? Teve uma frase que virou uma chave dentro de mim, que é: você nunca vai ser bom naquilo que você não é constante. Então o que eu percebo são muitas igrejas perdidas por tentar fazer muita coisa e no final não conseguir fazer nada. Então, por exemplo, eu mirei no YouTube, cara. Quando eu entendi que ali tinha um campo missionário poderoso, eu mirei naquilo e falei, cara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o cara tá em casa, a mulher tá em casa, tá fazendo faxina, tá cozinhando, a filha tá lá fazendo tarefa, enfim, ela pode ligar a TV dela e apertar o play e fazendo almoço, ela tá ouvindo a palavra de Deus e edificando a fé dela. Então, acho que o grande segredo, cara, é a gente entender a linguagem de cada plataforma, né? Por exemplo, o TikTok não é uma linguagem só de pregação, mas a gente precisa entender aquilo que Paulo falou. Por exemplo, Paulo falou assim, ó, me fiz de tudo com todos para alcançar alguns. Então, desde que não fira um princípio, desde que não fere o nosso bom testemunho, cara, tudo é válido. Por quê? Porque se não fere a palavra de Deus, o método vai passar.
Eu sempre né? penso nisso, cara. Você falou de Jesus, mas eu sempre penso em Paulo. O que Paulo estaria fazendo nos dias de hoje, cara? Acho que ele estaria Um cara radical, né, meu? Nossa, estaria no TikTok, estaria no Instagram. Eu não tenho dúvida disso também, né? E o problema, ô Sidney e Pedro, é que eu acho que a gente acaba justificando uma falta de capacidade por trás de uma falsa espiritualidade. Então é muito mais fácil falar que o TikTok, que o Instagram é tudo do diabo, do que entender a linguagem e falar assim, peraí, o que eles estão querendo? Uma vez o Thiago Brunet falou isso pra mim, nunca mais esqueci. Dê às pessoas o que elas querem e ofereça a elas o que elas precisam. Então Jesus falava para a multidão, o que vocês querem? Pão? Tá bom, senta aí, eu vou dar para vocês. Mas agora escuta e vejam o que eu vou fazer. Então acho que o segredo, cara, é isso. Por exemplo, o TikTok. Pô, quando eu comecei a ver que os meus sobrinhos, ou seja, uma geração muito menor do que a minha, né? Mais nova do que a minha, consomem o TikTok, eu falei, cara, se eu não entrar hoje, daqui a um ano eu já tô ultrapassado. É aquele famoso ditado, né? O melhor dia para você plantar uma árvore era 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Então quem começa antes, cara, quem se antecipa governa. E qual que é o problema? Quando a gente começa a espiritualizar demais as coisas, cara, a gente começa a dar pro diabo coisas que Deus nunca deu. Porque Deus deu autoridade pro homem, não pro diabo. Então, dá nome, governe, faça que as coisas se submetam a vocês e assim por diante. Então qual que é o problema? Quando a gente começa a dar pro diabo, aí o mundo começa a falar onde a igreja se calou. E aí o que acontece? Aí é o que a gente está vendo, né? A gente discutindo regras de tipo, pode fazer dancinha no TikTok? Enquanto isso lá na escola, os nossos filhos na escola discutindo, você pode ir no banheiro que você quiser, tá? Você pode colocar no teu RG o que você quiser. Então, enquanto a gente discutiu regras, o mundo construiu cultura. Então assim, né? Voltando para não fugir desse assunto, eu acho que, finalizando, né? Uma dica para quem está aí do outro lado. Eu mirei no YouTube porque eu entendi que ali é um campo missionário muito forte. Mas a questão é entender o que você quer falar, para quem você quer falar e como você quer falar. Definir isso, você vai entender o teu público, você vai definir o teu conteúdo e você vai também definir qual é a estratégia que você vai usar para alcançar essas pessoas. Faz sentido? Sim. Todo sentido. Inclusive, assim, essa é uma questão que eu tenho me perguntado, né? Porque a gente tem ali, vamos lá, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, sei lá mais o que tem, outra, como é que é? Aquela outra também lá, Be Real, Sim. Uma série de redes sociais. Mas eu tenho entendido, né, e à medida que eu vejo que muitas igrejas confundem o ambiente evangelístico, o campo missionário, como você chamou o YouTube, eu achei sensacional isso, com Igreja online. Igreja online, exatamente. E esse é um ponto que é interessante, assim, até queria ouvir de você, assim, como é que você enxerga isso, porque eu entendo que se você não tem um canal proprietário, cara, aquele ambiente que é um campo missionário, ele está sujeito a acabar do dia para a noite. Né? Então eu tô lá no Instagram, deu uma dor de barriga no Zuckerberg, não quero mais trabalhar com a igreja. E aí você tá 15 anos investindo no Instagram, criando um canal, criando autoridade, com milhões de seguidores. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga? Só completar isso? também para botar tudo na mesma resposta. Porque o pensamento também, eu sempre simulo essa situação falando o seguinte, pastor, vamos lá. Sempre comparo com a questão presencial, né? Olha, vamos comparar aqui o efeito do online e rede com o que acontece no presencial. O que você quer fazer com os membros da igreja, com os visitantes, quem está frequentando ali a sua igreja? Você quer colocar ele numa praça pública, onde está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, existe ali do lado ali uma festa junina, você tem um padre, por exemplo, falando algo, você vê um show de forró, você vê um pastor, 5 pastores falando, e nessa confusão toda você coloca as pessoas ali. É isso que você quer dar de experiência? Não, tá louco? Eu falei, essa é a rede social. Você coloca, se você comparar isso com igreja online, você coloca o pessoal nesse ambiente. Tanto que a gente veio na pandemia uma migração muito grande
de pessoas que estavam em determinada comunidade, uma igreja, e que muitas igrejas que fecharam, na pandemia a gente perdeu muita gente. Não, teve uma migração porque você achou que igreja online era a atuação na rede social. E aí na rede social já tinha Felipe Levac muito bem, falando a linguagem das redes sociais, você via tanta igreja já preparada e conseguindo dominar a linguagem desse lugar, né? Então você teve uma migração por questão de conteúdo, por conveniência e etc. Então, ou seja, nesse sentido, eu queria colocar aqui para poder ter essa comparação, o pessoal entender o que seria de fato ali a rede social, um lugar de pesca, para uma igreja online. Como é que você vê, comparando com o que o Pedro perguntou, como é que você vê a distinção dessas duas áreas e como elas se completam, né? Cara, a rede social é o que eu falo pro meu time, né? É a gente sempre mostrar uma igreja que não dá vontade de ir, mas que dá vontade de ser. Isso. Então, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que falam assim pra mim semanalmente, cara. Pastor, tô mudando de cidade por conta da igreja. E vou te falar, cara, pra mim, a prova de que o reino de Deus está sendo implementado é quando a atração principal da cidade não é um ponto turístico, mas é uma igreja. Então, tipo, você tá indo pra Americana porque tem praia lá? Não, não tem praia. Mas tem um shopping bacana lá? Não, não tem. Então tem uma cachoeira, cara. Não, não tem. Tem uma igreja lá. Como assim, cara? Você vai pra uma igreja? Então, assim, pessoas abrindo mão de carreira, de trabalho, por falar assim, pastor, não dá pra ficar fora dessa atmosfera. Então, as redes sociais, eu só quero tirar das 4 paredes aquilo que foi muito bom durante 2 horas de um culto. Então, olha que desperdício seria se eu pudesse limitar hoje 1000 pessoas que tiveram uma boa experiência num culto durante 2 horas, sendo que o campo missionário está do lado de fora. Então a gente fica olhando para um aquário quando Deus tem um oceano. Então a realidade é o seguinte, o cara tá navegando no Instagram dele ali e a praça é que o intruso sou eu. Entende? Então o cara tá lá, tá tendo pagode, tá tendo circo, tá tendo o padre, tá tendo, mas de repente ele viu algo que, ali chamou atenção. E aí é o poder da atração. E quem faz isso é o quê, cara? A gente tem que ser intencional, sim, mas o Espírito Santo é aquele que convence. Conecta com a dor, com o coração, né? Exatamente. O cara para e, isso aqui é... Eu falo assim pro meu time, cara, sabe quando o McDonald's faz um lançamento de um lanche? Que você fala, caramba, cara, você viu aquele vídeo, você fala, cara, deu vontade de provar isso, vamos hoje lá. E a igreja tem que ser a mesma coisa. Rede social é a embalagem. A rede social, o cara tem que chegar e falar assim, cara, quando é o próximo culto? Que dia que tem culto nessa igreja? Porque o que ele viu ali foi tão impactante que ele quer provar daquela experiência. Como é que eu tenho mais disso, né? Por isso que eu falo que a nossa linguagem lá não é culto, é experiência de culto. Porque toda experiência é marcante. Então, por exemplo, 11 de setembro, cara, foi um dia memorável para a humanidade. E ali na igreja tem que ser um dia memorável para todo mundo. Então, por exemplo, cara, 18 de julho, cara, foi o dia que eu me batizei, eu nunca mais esqueço desse dia. Cara, dia 20 de julho, foi a primeira vez que eu fui na igreja, aceitei Jesus, aquele dia foi marcante pra mim. Só que isso é muito pouco só dentro das 4 paredes. Então, pra mim, Instagram, Facebook, TikTok, é só pra explanar o que tava dentro de 4 paredes. Aí entra a segunda parte. Por exemplo, a gente tá falando sobre a diferença entre rede social e igreja online. Cara, eu não tinha ideia da proporção do que é ser uma igreja online. E do nível de responsabilidade que isso gera. Porque muita gente acha que ser uma igreja online coloca uma câmera aí, aperta o play nela, coloca um menininho atrás, tal. Isso não te faz ser uma igreja online. Bem pelo contrário. E por incrível que pareça, cara, por exemplo, eu já participei nos Estados Unidos, na Gateway. Fui num domingo, ok? 4 cultos. O pastor prega no primeiro, todos os outros 3 cultos, como é que funciona? Tem o louvor, tem o pastor que apresenta, tal, na hora da palavra, como é que é? A mesma palavra que foi pregada no primeiro culto, ela é transmitida no painel através de um vídeo. Ou seja, cara, eu olhei aquilo e eu falei assim, cara, superficial demais, né? Estranho. Aí eu comentei com o pessoal da igreja, falei, eu achei que isso é meio metódico, limita o que Deus quer fazer. E eles falaram assim, cara, pois é, mas no planejamento Deus já dá a palavra e já revela tudo que ele vai fazer. Então às vezes não serve para mim, mas quem sou eu para contestar aquilo que Deus está fazendo? E aí a gente experimentou disso na própria pele, quando a gente só transmitia culto e não tinha ideia do poder da atração. Um dia chega uma mulher na nossa igreja, ela vem com seu filho, e ela entra na igreja, já vai direto na loja da igreja.
que tem aí? Caneca, copo, boné, camiseta, quero tudo que tem o logo da igreja. Ok. Participou do culto. Acabou o culto, foi direto do nosso pastor. Chegou no pastor e falou assim: Pastor Mirko, tudo bem? Olha, o período de férias do meu filho. E eu dei para ele a oportunidade dele escolher para onde que ele queria ir. Se ele queria ir para o Beto Carreiro, se ele queria ir para um Termas, para um parque temático, para alguma coisa. E ele falou: mãe, vamos ir naquela cidade que a gente assiste o culto todo domingo e toda quinta-feira. Incrível. Quantos anos que ele tinha? Ele tinha 9 anos de idade. Então ele e a mãe assistiam os cultos e no período de férias dele, de férias escolares dele, né? Ele teve a opção de escolher para onde ele iria. E ele preferiu ir para Americana, uma cidade que não tem ponto turístico nenhum, mas que tinha igreja a qual eles estavam participando dos cultos. E aí ela vira para o pastor e fala assim: talvez o pastor só não saiba disso, tá? Mas eu sou ovelha desse lugar. Eu dizimo, oferto, participo da Santa Ceia na minha casa, sei tudo o que está acontecendo, recebo do que esse lugar tem feito e tem sido uma bênção na minha vida. Aí o nosso pastor, né? Daquele coraçãozão pastoral: poxa, que alegria de ter aqui. Muito bom, ó. Continua assistindo os cultos, tá? Mas faz o seguinte: vai numa igreja perto da tua casa. E ela olha pro pastor Mirko e fala assim: não, pastor, você não entendeu. Eu não quero uma igreja perto de casa. Isso eu já tive muitas, já procurei muitas assim, nunca me encontrei nesse lugar. Mas aqui eu encontrei uma igreja que me leva cada vez mais perto de Deus. E cara, aí virou uma chave do que é ser igreja online. Por quê? Porque tudo que o membro presencial tem, o membro online também tem que ter. Então, o discipulado, o meio para ser aconselhado, né? O cuidado com ele. Então, quando a gente entendeu isso, a gente parou de ser uma igreja que só transmitia culto e, de fato, se tornou uma igreja online. Inclusive, o meio para servir, né? Como é que ele pode ser igreja relevante onde ele está plantado, né? Onde ele tá... Por exemplo, hoje, Pedro e Sidney, eu tenho voluntários que nunca pisaram na igreja presencial, nunca acessaram com os pés, mas estão presentes com o coração, como o cara é um voluntário na casa dele, doando o tempo dele para ser um moderador do canal do YouTube, e a todo momento ele está ali respondendo recado de oração, orando por pessoas, gerindo, né, todos os recados, as pessoas que aceitam a Jesus e tudo mais. Então assim, cara, a gente tem que construir o caminho. Por quê? Porque todo caminho que a igreja presencial tem, a igreja online também tem que ter, e esse é o desafio. Eu tenho já falei uma vez, acho que está num podcast sobre isso, que uma vez eu falei: cara, na verdade não existe igreja online, existe igreja. Existe ferramentas online. A igreja é a mesma, ferramentas online, né? Então, seja as duas, a igreja online, né, o das ferramentas, as possibilidades ali, elas junto com a presencial, ela serve pessoas, até em termos de experiência, né? A gente tem falado muito isso aqui na iChurch, ou seja, uma ferramenta de um aplicativo, todas as ferramentas de gestão, tudo que te possibilita é você ter, por exemplo, imagina, você tem gente lá, ele veio de Brasília, né, que você falou? Isso. A família. Como é que você vai saber como ele tá, quem que é, como é que ele tá andando, que status ele tá na jornada da igreja, se você não tem uma ferramenta que, na verdade, já começa aí o tido igreja online, ou seja, nada mais é do que uma ferramenta que junto proporciona uma experiência. Você vai lá na igreja presencial, então, se for dividir, né, uma igreja presencial, você vai no culto, né? E aí o culto ele tem que ser tão impactante, né, de preencher a pessoa, que a pessoa, eu sempre falo, a pessoa tem que sair daqui para meio-dia. Não, gente, não termina isso aqui, pelo amor de Deus. Onde é que eu posso continuar? Você fala: não, querido, você tem aqui uma ferramenta da igreja, um aplicativo, você pode ir lá começar a fazer estudos, tem uma jornada para você, tem leituras, tem planos de leitura, você pode aprofundar. Então isso que eu chamo ali de o que seria uma igreja online. Mas se você for ver, é a igreja. É uma plataforma presencial e uma plataforma digital, mas tudo é igreja. Não é assim que você... Eu chamaria as plataformas, Sidney, do campo de captação, né? Então no Instagram, no Facebook, no YouTube eu posso captar. Mas nutrir, cuidar, capacitar ela... Você traz para o seu ambiente. Só no campo missionário, que aí é a plataforma, que aí é o app. Então, por exemplo, assim... A gente fala muito na iChurch, né? Expansão sem evasão. Em outras palavras, isso é ganhar sem perder, né? Qual que é o fantasma de todo pastor, né? Todo mundo falou isso, né? O discurso de todo pastor talvez seja: qual é o desafio, pastor? O desafio é o fechar a porta do fundo. Né? A gente ouve muito essa expressão. E na realidade essa é uma expressão diabólica, né?
Porque, cara, se Deus deu livre-arbítrio, e se ele é um gentleman, ele fala, né? Eis que estou à porta e bato, né? Jesus, ele fala o seguinte, cara, se abrir eu entro, se não abrir tá tudo certo também. Então a gente vai fechar a porta. Então o segredo da igreja local, cara, nunca foi fechar a porta do fundo, mas aumentar a distância da porta de entrada para a porta de saída. E aí entra, por exemplo, o app. Por quê? Porque aí aceitou Jesus, cara, tem uma jornada dos primeiros passos. Quer entender quem é Jesus, o que ele pode fazer na sua história? Entra no app, baixa o aplicativo, tem aqui. Sim. Aí, por exemplo, novo membro. Tem uma jornada legal para você. Qual é a jornada? De você entender quem é a comunidade da fé. Então ali ele vai ter visão, a missão da igreja, a cultura da igreja, a história da igreja. Por exemplo, batismo. Quero me batizar. Poxa, mas só vou pro dia do batismo, não consigo fazer uma aula. O app tá lá para isso também, então disponibiliza tudo isso. Então, cara, eu acho que o segredo não é só a gente ganhar, né? Eu acho que a gente está assim num tempo de avivamento, mas o grande desafio da nossa igreja, das nossas igrejas hoje, é a gente poder capacitar essas pessoas. E aí que entra esse papel tão importante da InChurch, porque não tem mais desculpa, né, pra gente não fazer isso. Então, são várias jornadas, várias maneiras de fazer. Então, mas eu não tenho equipe. Ok, a gente vai te ensinar como você vai gerir equipe, como você vai gerar uma equipe que vai te ajudar a fazer isso. Então, eu acho que o desafio é esse. Por quê? Porque a gente começa a transicionar multidão para discípulo. Então, o grande desafio é esse, né? Sim. Deus tem me incomodado muito em relação ao que hoje é conhecido como a maior igreja do Brasil, né? Que são os desigrejados. Desigrejados, sim. E, cara, é cada vez mais nítido, né? Acho que trabalhando com tantas igrejas e com tantos ministérios, mas como a falta de intencionalidade, de cuidado, de buscar ferramentas, tem de alguma forma afetado e gerado essa geração de desigrejados, porque são pessoas que tiveram uma frustração, que tiveram um problema de relacionamento, um problema de cuidado. Sim. Né? E às vezes a gente é até meio impetuoso na hora de lidar com isso. Mas não era cristão de verdade. É isso aí. Mas esse cara não se converteu de verdade. Sim. No entanto, a gente esquece que quando a gente se converte, né, a Bíblia fala que a gente precisa tomar leitinho. Quem toma leitinho é neném. É isso aí, então, tem que ter cuidado. São bebês espirituais. E eu acho que toda igreja ela tem jornadas. Eu falo muito isso, assim. Toda igreja tem jornadas, tem trilhas. A grande diferença que eu tenho visto, Felipe, é que existem igrejas que são mais intencionais em relação a essas jornadas, ou seja, elas se preocupam, como você acabou de citar. A pessoa aceitou Jesus. Qual e agora? O próximo passo? É e isso agora? Aí. Essa pessoa evoluiu nessa trilha, mas ela chegou com um problema pessoal. Então, poxa, ela veio com um casamento destruído, ela veio com um problema de depressão. Quais são os males da sociedade? As pessoas chegam com esses males. O que a gente vai entregar em termos de conteúdo, de palavra, de devocional, que a gente vai estimular como igreja para que essa pessoa possa crescer e amadurecer em Deus e Deus possa tratar essas questões na vida dela, né? Então, eu vejo que muitas vezes falta intencionalidade, Sim. E falta o natural. Isso é tão sério, Pedro, porque a gente precisa entender o seguinte, né? O diabo é intencional no que faz. Deus também é intencional. E às vezes a gente como igreja quer ser uma igreja morna. Não, vamos deixar Deus... É o Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu. Mas qual que é a questão, cara? O Evangelho de Tiago fala isso. Olha o poder da responsabilidade da igreja. Pecado não é o mal que eu cometo, mas o bem que eu sei que é bom e deixo de fazê-lo. Olha só, isso é muito forte. Então, cara, olha o temor do tipo assim, cara, no domingo, 20 pessoas aceitaram a Jesus. E na segunda-feira, o que aconteceu com essas 20 pessoas que aceitaram a Jesus? Porque, tipo, aquilo foi emoção ou foi, tipo, um passo de fé para uma nova vida realmente? Sabe? E, por exemplo, o nosso desafio, cara, na comunidade da fé são milhares de pessoas, semanalmente. O meu time não dá conta de fazer isso. E se eu não usar da tecnologia como uma aliada, como alguém que soma do meu lado, cara, eu nunca vou dar conta. Então eu acho que assim, poder de escolha e decisão, cara, cada um vai ter a sua. Mas as pessoas nunca vão poder virar e falar pra mim na minha igreja: não, mas eu não tive um caminho. Depois que eu aceitei a Jesus, eu não tive um caminho pro batismo. Não, mas depois que eu me batizei, eu não tive um caminho para se tornar um membro da igreja. Mas depois que eu me tornei um membro, eu não tive um caminho para ser um voluntário da igreja. Não, cara. Porque tudo tinha uma trilha, tudo tinha uma jornada, e toda jornada tinha um propósito. E todo propósito ia fazer você estar dentro de uma visão a qual você ia ser cuidado, capacitado. Então, cara, eu acho que assim, o grande desafio nosso como igreja é a gente entender que
a parte espiritual ela é muito importante, mas a parte de gerir a visão, ela é tão espiritual quanto a palavra que a gente vai pregar no domingo. Então quando a gente junta essas duas coisas com intencionalidade, cara, aí de fato a gente começa a viver o reino de Deus aqui na Terra. Sem dúvida. O papo tá bom demais. Tá, né? Eu não sei, cara. Eu não sei se segue e faz segunda parte. Quanto tempo deu, Igor? Temos Quanto tempo? uma horinha já. Rapaz. É? Bom, vamos pra reta final aí, vai. Vambora, vamos pro momento aqui do Sem Noção. Você conhece o Sem Noção aí? Já falou, esse é o Sem Noção. Rapaz do céu. Mesmo. Sem Noção, na verdade, aqui é o nosso robozinho aqui da internet, que ele faz pergunta da internet. Então deve vir polêmica aí. Já perguntaram aqui sobre Pastor Coach, aí já estão falando que eu que perguntei. Tá bravo. Tá desse jeito aí? O que será que vem? Me dê nome. Quero até falar, gente. Dê nome olha, aos bois aí. Quero até já me defender aqui, olha. Nada contra o Pastor Coach. Mas você tem que usar, na verdade, aí todas essas ferramentas, na verdade, e saber usar, né? O problema não é o mas vamos pastor lá. ser coach, o problema é o coach querer ser pastor. pastor. Então, Sem notion. Na sua opinião, você acha que a igreja online desvia os irmãos da igreja? rapaz, Eita. na sua opinião, Eu não sabia que vinha por aí. você acha que a igreja online desvia os irmãos da igreja? Olha só. Eu falo que igreja online nunca foi Estava para. comentando sobre isso, né? Como é que é? Estava comentando sobre isso, Sim, né? sim. Sobre... Igreja online nunca foi pra quem tá perto, igreja online sempre foi pra quem tá longe, cara. E vou falar algo aqui que pode chocar muita gente que é religiosa. Infelizmente tem muita igreja que é muito ruim, cara. Eu fui recentemente numa igreja, fui convidado pra estar lá pra ministrar. E quando eu entrei no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai em pranto, cara, desesperado, com o coração aflito, porque eu falei assim, cara, foi um dos ambientes mais pesados que eu já acessei na minha vida. Ela tinha banco, ela tinha som, ela tinha microfone, ela tinha louvor, ela tinha pastores, ela tinha pessoas, mas ela não tinha Deus. Tinha tudo para ser uma igreja, mas não era uma igreja. E é por isso que muita gente fica chocada com isso, cara. Porque, por incrível que pareça, às vezes é melhor um culto online do que uma igreja perto da sua casa. Porque o desafio não é numa igreja perto de casa, é uma igreja perto da Bíblia. Então tem gente que está 30 anos no mesmo lugar que nem sabe mais o que é sentir a presença de Deus. Mas está lá, por quê? Virou só um ritual. É só uma... Se sua igreja está no centro e tem essência, na plataforma online ela vai ser relevante, ninguém vai sair por causa disso. E a mesma coisa na plataforma presencial. O problema vai ser... E você quer ver só a visão, cara? A visão do outro lado, por exemplo, para o pastor. Se a gente não tiver uma visão de reino, Sidney, a gente vai sempre construir o império do homem e nunca o reino de Deus. Por quê? Quinta-feira agora, nós fizemos um culto, começa às 7h30 da noite. Quando era 7h50, 20 minutos de culto, já havia o mesmo público, o mesmo número de pessoas que estava dentro da igreja, estava fora da igreja. As pessoas responsáveis, o líder de voluntários me procura, fala, pastor, tem mais de 800 pessoas do lado de fora da igreja, não tem onde colocar. O que a gente vai fazer? Cara, em 5 minutos tomada de decisão, fala pro povo esperar que em 35 minutos a gente termina esse culto e começa outro. Agora, qual que é a questão? Não tem capacidade, não tem como receber todo mundo. Só que o nosso propósito nunca foi ver igreja lotada, sempre foi ver mensagem propagada. Então a mentalidade de quem está à frente da igreja nunca foi ser, vamos encher as nossas igrejas. Não, vamos povoar o céu. É isso aí. Entende? Então quando a gente começa a pensar dessa forma, cara, eu acho que a chave vira. Então, a igreja online é para o cara que está perto da igreja? Não, nunca foi para esse cara. E vou te falar, o cara que não tem compromisso na igreja vai ter compromisso com nada, com ninguém, em lugar nenhum. Lugar nenhum. Já não é. Plataforma nenhuma, nem é presencial. Isso aí, então, eu nunca me preocupei com o cara que tava... Eu recebi de vários amigos pastores, o cara vai estar em casa, tomando Coca-Cola e comendo pipoca, de pijama assistindo o culto. Irmão, o culto é uma responsabilidade dele com Deus. Se esse é o posicionamento dele, quem sou eu para falar algo? Entendeu? Só que a questão é de cada um. Para mim não serve, dessa maneira não serve. Se pro outro serve, tá ok, tá tudo certo. Só que o nosso propósito como igreja nunca foi para fazer isso. Então, por exemplo, eu poderia citar aqui um testemunho de uma pessoa que falou, poxa, assisti o culto de vocês hoje e eu tava com a minha carta de suicídio já escrita porque eu tô aqui com os venenos do meu lado. Tem vários testemunhos assim, né? Eu ia tirar minha vida hoje. Então, cara, qual é o valor disso? Eu vou ficar me preocupando com o cara que está comendo pipoca, enquanto Deus está usando do culto online para alcançar pessoas que
iam se matar, mas agora que receberam o decreto de vida. Onde a palavra não alcançar chega, um, não já transforma. valeu, né? Se alcançar um, já valeu. Pronto. Então é isso. Então, resumindo a pergunta aqui, não acho que igreja online vai tirar pessoas da igreja. O medo é esse, é justamente e aí é uma mudança realmente de mentalidade e muito necessária, né? Porque a gente está nesse momento de transição, porque o que eu fico mais impressionado é isso, é quando a gente não olha para o comportamento social, para onde está indo, onde estão as pessoas, para onde está indo o mundo, para as possibilidades, a gente entra como igreja num risco, porque a gente deixa de se conectar com as pessoas, porque elas já estão conectadas, seja via da internet, elas estão vivendo um outro mundo. Sim. E a igreja está lá, às vezes, lá em 1980, tentando fazer Isso o que aí. a gente fazia lá. Para você ter ideia disso, estava até conversando sobre isso, lá no Hub Podcast eu citei, né? Da questão lá da missão que a gente tem na X-Mission, que alcançou 133 mil decisões para Jesus. Um ministério alcançou 133 mil decisões para Jesus em um ano. Sim. Mas eu fico impressionado que toda vez eu faço a pergunta para pastores, como eu fiz lá no Hub Podcast, que é o seguinte: eu falo, olha, então um ministério começou a se conectar com as dores das pessoas no Google, na internet, e começou a conversar sobre as dores, porque a questão é essa, né? A conexão com as dores também. Porque as pessoas estão gritando lá depressão, estão gritando ansiedade, estão gritando meu marido está envolvido com pornografia, é um caso verídico em relação a isso. Estão gritando todas as dores e a igreja não está conectando. Sim. Aí eu contei sobre a missão de começar a conversar com essas pessoas no lugar onde elas estão gritando. Então o que você acha que aconteceu com o ministério que começou a se conectar e começar a conversar com ele, começar a cuidar e capacitar, no caso, né? Na jornada ali que a gente propõe na InChurch. Quantas pessoas você acha que esse ministério alcançou em um ano? Cara, impressionante. Eu não sabia também que assim, 133 mil decisões para Jesus é algo assim incrível. Eu não esperava tanto, né, Pedro? Foi um baque. Eu falei, cara, sério? Como é que você não me falou isso antes, né? Mas também as respostas de muitos pastores, a minha preocupação é justamente isso. A resposta é, em um ano, 20, 50, 100. Falei, caramba. Eu não esperava 133 mil decisões para Jesus. Você viu o quanto de oportunidade que a gente tem, mas também não esperava 20. Então você vê como é que, em termos de mentalidade, é muito baixa. E aí eu estava conversando com você. A minha preocupação é se ele acha que as ferramentas que a gente tem hoje de atrair, de cuidar de pessoas, né, e começar a capacitar pessoas, eles não têm ideia da força disso, ele não tem ideia da força contrária, que já usa isso. Esse é o ponto. Então, ou seja, ele não tem ideia do que a internet, todos os meios estão fazendo de destruição em massa com os nossos jovens na internet. Sim. Esse é o ponto. Né? Então, assim, o que eu falo lá, né? Uma vez conversando com o Nick, eu falei, cara, a gente tem muita ferramenta, a gente começou a se conectar, cada um de nós viramos uma TV. Você acha que... Vê se eu tô louco. Você acha que se a gente se organizar de fato como igreja, como exército, é muito difícil a gente alcançar essa nação, para dizer o mundo para Jesus? O Nick respondeu, cara, não acho. Eu falei, cara, pois é, porque eu fico pensando que a Anitta faz um trabalho de marketing digital sozinha e está influenciando nossos jovens, nossas crianças, sozinho, entendedora do marketing digital como ela é. Ou seja, eu fico pensando nisso, como é que... a minha preocupação é essa, entendeu, Levac? Eu não sei o que você comenta sobre isso, porque o que a gente está diante de uma oportunidade de comunicação, com uma oportunidade grande de ter ferramentas para poder ajudar a cuidar, a capacitar. A gente tem uma trilha de desenvolvimento de pessoas que vão se transformar em multiplicadores, mas a gente não tem ideia e a gente está perdendo porque o diabo já está usando essas ferramentas. Né? Acho que é aquela frase que o Billy Graham fala, né, cara? A Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E uma das palavras que ela fala é o seguinte, né? Deus falando pro povo, será que vocês não percebem? Eu tô fazendo uma coisa nova. E a verdade é que nem todo mundo tá percebendo isso, né?
E qual que é o problema disso, Sidney? É que na realidade a gente tá sempre parado no tempo, né, cara? A igreja tá sempre atrasada, quando na realidade a gente devia estar fora do tempo, né? A igreja deveria estar tomando, né, ditando o ritmo das coisas e a gente está sempre reagindo a algo que está acontecendo. A gente deveria ter começado no Orkut, né? Pois é. E aí tá aí, né? Só uma pessoa. O prejuízo tá aí, né, cara? Agora é uma questão de sobrevivência. Então assim, tá na tua porta, cara. Agora se você não fizer pela tua família, pelos teus filhos, esqueça, porque alguém vai fazer ao contrário. Vai fazer. Já estão discipulando nossos filhos. Exatamente. Então, cara, eu acho que o desafio é a gente como igreja não ficar parado no tempo, né, cara? É a gente olhar para o futuro e entender que a nuvem se move e as coisas estão cada vez mais rápidas e aceleradas. E se a gente não fizer parte, cara, no final o propósito nunca foi sobre mim, sempre foi sobre nós. Então ser igreja, cara, é conectar com pessoas e conectar onde as pessoas estão. Ter sabedoria para ter a linguagem de acessar e conectar com essas pessoas. Porque senão, cara, com todo respeito falando isso, mas a gente vai ser uma igreja burra. E uma igreja burra é uma igreja ultrapassada que vai ficar parada no tempo, que não vai conectar com ninguém. Não faz sentido isso. Esse nunca foi o plano de Deus para a igreja, né? Eu quero finalizar até essa parte aqui com isso, né? Eu falo muito sobre isso e eu acho que essa palavra é muito atual, cara. A pandemia veio e quando a gente começou a transmitir culto, cara, em 2014, isso parecia uma grande loucura. Mas a verdade é que a gente estava fora de tempo para aquilo que Deus ia fazer. Então toda vez que Deus aponta uma visão, não tem a ver com agora, tem a ver com amanhã. E é por isso que pouca gente vai entender. Cara, você está fazendo isso, mas isso não tem nada a ver com hoje. Pois é, mas o que Deus me disse não é para agora, é para amanhã. Quando a pandemia chegou, cara, as portas fecharam, o que a gente recebeu de contato de pastores, gente grande do Brasil, desesperado, porque não sabia nem por onde começar uma transmissão de culto online. Só que aí eu volto a falar aquilo que Deus falou. Será que vocês não percebem que eu estou fazendo uma coisa nova? Vamos voltar à origem, para a gente lembrar de como tudo começou. Entra para dentro de casa e vamos ser igreja dentro de casa primeiro, para depois a gente alcançar as multidões. E aí, cara, os mesmos pastores que eu ouvi da própria boca dizendo que culto online era do diabo, que rede social, a plataforma, o anticristo ia se manifestar nela, e lá, tiveram que usufruir da única ferramenta disponível naquele momento que poderia cuidar das ovelhas ou nutrir, né, o corpo de Cristo ali. E aí, cara, eu vejo isso muito em Noé, né? Porque eu acho que a nossa história como igreja, todos nós, né? É muito semelhante à de Noé. Quando Deus dá uma visão para Noé, ele fala de algo que está fora de tempo. E quando Deus escolhe Noé, ele olha alguém que não tinha capacidade para fazer o que deveria ser feito. Noé era um agricultor e se torna então um construtor de um barco. Olha a nossa dificuldade como igreja. Na maioria das vezes a gente olha para nós e fala assim, não... A escola que eu vim, cara, nunca. Eu já tenho um celular, já é um milagre. Como é que eu vou saber mexer nessa rede social? Pois é. Essa é uma desculpa que a gente conta pra si mesmo. E o diabo tá... Toda vez que a gente dá uma desculpa, o diabo tá aplaudindo. Porque ele fala assim, né? Se vocês não pegam, eu fico com a sua parte. E aí, quando Deus escolhe Noé, cara, ele poderia ter escolhido um cara muito melhor para construir um barco. Só que a visão de Deus nunca tem lógica, né? Ela é uma grande loucura. E eu acredito que se Deus tivesse chamado um profissional para construir um barco naquela época, cara... Um profissional ouviria a respeito da visão e ia falar, não tem como, vai afundar, não vai caber, é muito bicho, vai todo mundo morrer, vai afundar, não tem como. Por isso que Deus escolhe alguém que tem obediência e não experiência. Por quê? Porque obediência nos leva a lugares que experiência jamais nos levaria, né? A prova disso é que a arca foi construída por alguém que não tinha experiência. E o Titanic foi construído por um profissional. Deus não precisa de gente profissional. Deus precisa de gente experiente. E obediente. Obediente, aliás. Experiente não, desculpa. Obediente, boa, Pedro. Quando a visão se cumpre, cara, Noé até então era o cara mais louco da terra. Noé, você está construindo uma arca numa terra que não chove, você é um agricultor. Foi uma grande loucura. Mas o dia que cai uma gota de água do céu, o cara mais louco da terra se torna o cara mais sábio da terra, né? E eu quero até abrir um parênteses aqui, porque para mim, cara, a arca é muito semelhante à igreja hoje, né? Para muita gente, a igreja está se tornando uma grande loucura. Não, você vai na igreja, cara, para que isso? Não, igreja, tal. E nos últimos dias, assim como foi com Noé, cara, a igreja foi o ambiente mais seguro que a humanidade podia estar. Guardada, guiada, provisionada. Para mim, hoje, o lugar mais parecido com a arca naqueles dias, que eram dias de pecado, dias onde a humanidade estava completamente perdida e corrompida,
A igreja para mim é o lugar mais semelhante hoje com a arca naquele tempo. E para mim o grande desafio, cara, eu finalizo com isso, né? Para mim o grande desafio de Noé não foi ter construído uma arca. Isso deve ter sido muito desafiador, né? Mas o grande lance é que Noé passou 100 anos da história dele construindo uma arca. Para usar aquela arca por cerca de 1 ano. 100 anos empenhando toda a sua força, sua energia, todo o seu recurso, a sua família, envolvendo tudo que ele tinha, cara. Foram 100 anos da vida dele. Durante 1 ano, Noé fica dentro da arca. Mas chega um dia que Deus vira para Noé e fala, Noé, agora desce da arca. Uma crise, né? Imagine a crise existencial de Noé, irmão. De falando assim, né? Pensando assim consigo mesmo. Cara, pai, espera aí, foram 100 anos da minha vida. Eu dei tudo, eu abri mão. Eu abdiquei de tudo que eu tinha. Cara, foi a minha reputação, me chamaram de louco, envolvia a minha família. Cara, como é que eu vou abrir mão disso, né? E a verdade é que Noé achava que estava construindo um barco. Mas a grande verdade é que através de Noé, Deus estava reconstruindo o futuro. O chamado da igreja, cara, é a gente entender que os métodos mudam. E o nosso chamado é sempre apontar para o futuro. Então, em dias como o de hoje, que as coisas estão tão feias, cara, tão pecaminosas, a igreja foi chamada para apontar o futuro e para reconstruir o futuro que Deus vai fazer. Mas aí qual que foi o grande desafio, né, cara? O grande desafio foi Noé poder descer da arca e abandonar aquilo que ele havia construído durante 100 anos. O que Deus estava falando para Noé é, Noé, desce da arca, porque a arca serviu até aqui, mas não vai mais servir para aquilo que a gente vai continuar fazendo. Então Noé, não se apega ao método. Não valoriza a promessa se cumpriu. Valoriza a presença, porque aonde a presença vai é aonde você tem que estar. Aonde que o problema começa? Quando a gente começa a valorizar mais os métodos. Então tá tudo certo, tem coisas que foram fora do tempo, foi bom lá atrás, mas não vai ser daqui para frente. Deus usou a arca até ali, mas dali em diante a arca não tinha mais utilidade alguma. Então eu acho que o grande desafio nosso como igreja, cara, é a gente entender que a gente está falando de coisas que parecem atuais, mas que já estão passadas. Então quando a gente não se posicionar para essa questão de tecnologia, de cuidado, de estratégia, quando a gente não entender que fé e inteligência precisam trabalhar juntas, a gente vai se tornar uma igreja parada no tempo, uma igreja que não conecta com o futuro e uma igreja que dificilmente vai alcançar pessoas. Então eu finalizo com isso, né? A palavra de Paulo, ele fala, né, as características da igreja gloriosa, onde ele fala que é uma igreja santa e irrepreensível, imaculada, sem rugas, manchas ou coisa semelhante, né? O problema é que a gente focou muito na primeira parte do versículo de uma igreja santa e irrepreensível, e isso, cara, é inegociável, não tem como a gente falar. Santidade tem que ser uma busca diária, irrepreensível, enfim, isso não é negociável. Mas o problema é que a gente parou até aí, a gente não prestou atenção que o versículo continua. Então quando Paulo está falando sobre as características de uma igreja que não tem mancha nem rugas, estou falando de rugas, a gente olha para uma pessoa e rugas é um sinal do tempo. Sim. Então você não vai ver rugas numa pessoa de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, mas a partir dos 50, 60, 70, 80 anos de idade, o corpo vai começar a mostrar as rugas, porque as rugas denunciam a marca do tempo. Então, uma igreja, o que Paulo estava falando é, não seja uma igreja envelhecida. E uma igreja envelhecida não é uma igreja que tem 100 anos de história, 200 anos de história. Isso é uma igreja maravilhosa. Uma igreja envelhecida é uma igreja que ficou parada no tempo. Então eu posso falar que eu conheço igrejas que têm 10 anos, mas que são igrejas envelhecidas. Mas eu conheço igrejas que têm 100 anos de história, mas que são igrejas atuais e contemporâneas. Então o grande segredo e o que determina isso, cara, é a gente entender que os métodos mudam a todo momento. Que Deus está constantemente fazendo coisas novas, usando pessoas novas, usando estratégias e maneiras novas, mudando a linguagem a todo momento. E se a gente não se atualizar, se a gente não acompanhar a nuvem, a gente vai ficar no meio do caminho. E aí a gente vai começar a entregar para os outros aquilo que Deus confiou a nós. Então, espero que essa mensagem faça sentido para você, que você possa se posicionar. Esqueça a arca. Talvez você carregou ela por tanto tempo. Ela serviu para um tempo, mas não vai servir daqui para frente para aquilo que Deus vai fazer. E não seja uma igreja envelhecida, porque uma igreja envelhecida não é sobre o tempo de história dela, mas se ela continua fazendo história ou se ela ficou parada no tempo. Deus tem grandes coisas para a sua vida, para o seu ministério, e que comece hoje um tempo de romper sobre a tua vida, seu ministério, a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Uau! Caramba, hein? Que palavra, hein? Pô. Que palavra.
Fechamos, Vamos lá, isso. olha né, só. senhores? Tá terminando não, gente. Calma aí. Tem mais uma bomba aí? A gente... Vamos lá. A gente tem um momento final aqui que tudo que a gente tá falando aqui vai virar um e-book. Se você não sabe, você está, nesse momento, escrevendo um livro. ou melhor, ditando um e-book. Tô feliz por E isso, aí meu a primeiro e-book, cara. E a gente finaliza sempre com uma frase, né, que você vai deixar ali para poder assinar, levar aqui ali. Então, uma frase que você deixa e uma assinatura embaixo. Mas vai pensando na frase aí. Tá. E eu senti aqui, na verdade, tô saindo isso aqui que o Igor vai achar, mas eu ouvindo tudo que a gente tá falando aqui, discutindo o que a gente tá... O pessoal vai falar, quem é Igor, né? Caramba, esses caras seguem, né? O Igor é o nosso cara de marketing que tá aqui atrás, ele que manda. Mas vamos lá. O presidente. É o presidente. Mas bom, você conseguiu entender um pouquinho, né? O Levac aqui tá no nosso conselho aqui ministerial. Ele, na verdade, é um de nós, em termos de ministério, tudo que a gente tá fazendo, esse desafio. E eu, de verdade, assim, se você entender um pouco do que a gente está fazendo, quer fazer parte do projeto In Church para te ajudar a atrair pessoas, a gente falou aqui de 183 mil decisões, olha o impacto que a gente ainda pode fazer, né? Cuidar melhor das pessoas, a ferramenta, a gente tem provido tecnologia para isso, estratégias para isso, educação, a gente quer te ajudar a capacitar o teu time para isso, a gente está no momento de transição da igreja, e se de alguma forma isso fez sentido para você, vamos colocar aí um link, faça parte do projeto In Church, você pode entrar em contato com a gente, o Levac sempre participa de treinamentos, toda hora a gente equipa a igreja para você ter um aparato tecnológico, estratégias, missões para poder você avançar. Então, se fez sentido para você, você pode então clicar aí em quero fazer parte da In Church e o nosso time vai entrar em contato com você, vai fazer uma reunião com o seu time, tá bom? Então faça isso e se fez sentido também para você, se inscreva agora, não deixa para depois, para você assistir os próximos podcasts, assista o que já passou e mande para o maior número possível de pastores, líderes de comunicação, de ministérios, kids, tem muita coisa para vir, que é importante então você ativar o sininho, curtir também, né? E o que mais? Só isso? Isso. Só isso. Compartilhar. E compartilhar. Tá bom? E aí? Frase do dia. Vamos nessa? Pode ser naquela câmera ali, Igor? Caramba, isso é impactante, hein? Bom, eu finalizo com isso. As suas desculpas podem até fazer sentido para você, mas elas nunca vão convencer a Deus. Por isso você tem uma desculpa ou você tem a opção de viver o seu chamado. Lembre-se que todo mundo que você vê, que aos seus olhos parecem estar prontos, eles tiverem um começo. E tudo que você começa, Deus multiplica, Deus abençoa. Então não tenha medo de ser quem Deus te chamou para ser, mas seja hoje a tua melhor versão, plante hoje as tuas melhores sementes, doe hoje a melhor parte do seu tempo. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai vencer o senso de validação das pessoas, porque afinal de contas, é muito melhor ser aprovado por Deus do que aplaudido pelos homens. Deus te abençoe e viva o teu propósito. Amém. Você tira essas coisas que é do chat GPT? Cara, eu tô com um ponto aqui na realidade e o Wesley tá falando aqui pra mim no ouvido, eu tô repetindo, entendeu? Cara, queria também mandar um abraço pro teu pai, cara. Pô, ele é demais, vocês são uma família... Ele vai ser um convidado desse podcast, né? Com certeza. Né? Já vamos Tinha que ter vindo com ele, na verdade, né? Eu posso só finalizar assim. Dobrada, né? Eu sei que a gente tá no final, eu só quero fazer das minhas últimas palavras aqui, mas eu acho que o que eu sinto aqui agora nessa mesa é que realmente a gente está começando algo que há algum tempo a gente já veio falando e sonhando e projetando. A gente sempre passa tempo junto em reunião, em ligação, enfim. Eu acredito que em pouco tempo, cara, a gente vai olhar para trás, tipo, para assistir um episódio como esse. E a gente junto vai falar, cara, olha só o que Deus fez. E junto com você. Com certeza. Na época todo mundo, acho que olhou para In Church como um Noé, né? Isso é uma grande loucura. Mas eu tenho certeza que vai ser grande aquilo que Deus vai fazer. Bom, senhores, obrigado. Comprem meu e-book, baixem meu e-book, compartilhem meu e-book, façam alguma coisa com meu e-book, pelo amor de Deus. Felipe Levac, me segue aí, ó, deixa no comentário aí o que você achou. Muita heresia boa aqui pra vocês. Obrigado, Igor. Heresia gospel. Compartilhou aqui com a convidada aqui a Sem Noção, obrigado por isso. Sidney e Pedro, meu respeito, obrigado pelo privilégio de caminhar com vocês. Sempre bom, eu aprendo muito. Sou privilegiado em estar fazendo parte dessa mesa aqui, Deus abençoe. Honra é nossa. Nossa, né, cara?
privilégio é nosso. É uma bênção. Bom Amém. demais a gente poder caminhar junto, aprender junto, se desenvolver junto pro reino. Né? Tamo junto. Tamo junto. Gente, até o próximo In Church Cast. Valeu! Valeu!